todos com a paz do Senhor Jesus, amém? É um motivo de alegria estar aqui gravando mais um vídeo, mais uma reflexão para o nosso canal. Posso dizer o nosso canal, porque esse canal é meu e é seu. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, agradecer aos inscritos, no canal. Divulgue, porque toda semana temos uma palavra, toda semana vamos ministrar algo novo para você aqui através da palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua chamada, em nome de Jesus. Hoje eu quero estar falando aqui no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Lucas 5, 27, que diz assim: a vocação de Levi. Passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele levantou e deixou tudo e o seguiu. Mais uma vez, Lucas 5, 27. Passado essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, se levantando e deixando tudo, seguiu. Amém? Estamos aqui no Evangelho de Lucas. O médico Lucas está narrando aqui, fazendo a sua narrativa e dizendo que Jesus está passando na cidade. Jesus cura os enfermos, Jesus passa pela pesca maravilhosa, Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus cura o paralítico em Cafarnaum, e de repente ele se depara com um homem chamado Levi, Mateus. Jesus, olhando para Mateus, ele vê que ele está sentado cobrando impostos. Então Jesus chama Mateus e fala para ele: vem, me segue, porque eu tenho uma grande obra com você. A mensagem no dia de hoje, se eu fosse colocar um título, eu colocava: qual que é a minha e a sua vocação? Qual que é a minha, o meu e o seu chamado? O que Jesus falou para nós, o que ele designou para nós? Porque eu estou falando isso? Porque nós estamos, nesses últimos dias, querendo fazer algo a mais do que Jesus nos chamou. E Jesus nos chamou simplesmente para algo. Jesus tem um propósito comigo e com você. A Bíblia diz que Jesus vem, ele caminha sobre a praia, sobre o mar, e ele encontra Pedro pescando, ele pede o seu barco a Pedro, ministra o evangelho sobre a vida de pessoas, depois entrega o barco a Pedro de novo e fala: Pedro, a partir de hoje você deixará de ser um pescador de peixes e será um pescador de almas, homens. Então Pedro vem e segue Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele começa a chamar, a fazer os seus discípulos, homens preparados para que viesse ministrar o evangelho. Então Jesus escolhe 12. Então Jesus escolhe 12 para a sua obra, 12 homens que iam mudar a história daquela nação, iam mudar a história do evangelho. Então diz a Bíblia que Jesus chama 12 homens. O que nós entendemos é quando Jesus chama esses 12 homens, Jesus chama eles para uma vocação. Diz a Bíblia que Jesus chama eles e fala: ó, o evangelho, o meu evangelho é diferente. O meu evangelho não é um evangelho que a gente vai dar as coisas, mas o meu evangelho é aquele evangelho que nós vamos ajudar pessoas. Então Jesus instrui os seus discípulos e diz para os seus discípulos: o meu evangelho, quando vocês começarem a caminhar no meu evangelho, vocês não vão levar 2 alforjes, vocês não vão levar 2 sandálias, vocês não vão levar dinheiro, 2 capas, vocês não vão levar 2 túnicas, vocês não vão levar mais daquilo que vocês necessitam ou precisa para a obra. Então vem Pedro numa caminhada, encontra um homem sentado. O homem olha para Pedro e Pedro pergunta: o que você quer? O que você quer? E ele fala: eu quero levantar. Então Pedro fala: não tenho ouro e nem prata, levanta e anda. Então esse homem levanta, anda e volta a caminhar. Por quê? Porque ele crê
na mensagem de Pedro e de João. E por que eu quero dizer isso? Eu quero chegar na vocação. Então Jesus, ele encontra um homem também ali no tanque de Betesda há 38 anos. E Jesus pergunta: o que você quer? E esse homem chega até Jesus e fala assim: ó, eu estou aqui há 38 anos, pessoas descem as águas e eu ainda não fui curado. Jesus fala assim: ó, pega a sua cama, levanta e anda. Mas Jesus dá um alerta para ele: vai e não peques mais, para que coisa pior não aconteça a você. A Bíblia diz que esse homem é curado, ele anuncia o que Jesus fez sobre a vida dele, mas esse homem não foi vocacionado, esse homem não foi chamado para andar com Jesus. Então diz a Bíblia que vem um rico, vem diante de Jesus e fala: Jesus, eu obedeço todos os seus 10 mandamentos, eu não roubo, eu não adultero, respeito meu pai e minha mãe. Ele cita todos os 10 mandamentos, respeita o sábado, ele cita e fala: Jesus, o que eu faço para te seguir? E Jesus pega e fala para ele: pega toda a sua riqueza, vende e dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que esse homem fica triste, angustiado e vai embora. Por quê? Porque ele não cumpriu um dos mandamentos. Jesus não queria que ele ficasse pobre, Jesus não queria que ele virasse um andarilho, que ele virasse um pedinte, mas Jesus queria testar a sua fé, porque o maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus quis mostrar para ele: se ele vendesse tudo que ele tivesse e desse aos pobres, aos necessitados, ele estava fazendo a obra do Senhor. Ele estava amando o seu próximo como a ele mesmo. O que ele queria para ele, ele ia dar para o seu próximo. Mas ele se entristece. Então a Bíblia vai dizer também que vem um homem e ele quer encontrar, ele quer conhecer Jesus e ele quer olhar para Jesus. Mas Jesus, passando pela cidade, havia uma multidão muito grande. Então esse homem sobe em cima de uma árvore e olha Jesus do alto. E o nome desse homem é Zaqueu também, um publicano, um cobrador de impostos. E ele olha para Jesus e de repente Jesus olha para o alto, vê aquele homem e fala: desce, porque hoje a salvação chegou na sua casa. Mas ele não foi vocacionado para andar com Jesus. Então Jesus, caminhando, olha para Levi e Mateus e diz assim: passadas essas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Primeira coisa aqui para Levi: Levi era um homem que estava trabalhando. Jesus viu que ele estava trabalhando, ele era um cobrador de impostos. Todos os homens que Jesus chamou estavam trabalhando, estavam fazendo alguma coisa. Mas Jesus falou assim: o momento agora é de mudar o seu percurso, o momento agora é de mudar a sua... O seu caminho, o momento agora de eu fazer que você me siga. Então Jesus falou: vem e me segue. Primeira coisa que devemos aprender para a nossa vocação: Jesus sempre vai chamar as pessoas que estão trabalhando. Jesus sempre vai chamar as pessoas que estão fazendo alguma coisa. E hoje eu pergunto para você aqui essa noite: se Jesus te chamou é porque você estava fazendo algo e Jesus notou algo diferente em você e te chamou. E quando eu falo de vocação, eu falo de ministério. E nós temos que entender isso. Desde o ventre da mãe de Jeremias, diz a Bíblia que Jesus já tinha escolhido, tinha formado, tinha dado nome a Jeremias e chamou ele como profeta. O ministério como profeta, ele foi vocacionado a ser profeta. Eu quero dizer para você essa noite: qual a sua vocação? Porque muitas vezes entendemos a palavra, seguimos a Cristo, mas não sabemos a nossa vocação. Muitas pessoas nos dias de hoje, o que estamos vivendo, que olhamos nas redes sociais, tem pessoas que acham que foi chamado para ser um governante. Então, ela dá tanta opinião na rede social que quem olha assim acha que ele é um político, ela é uma política, mas ela não foi chamada para isso.
A vocação dela foi para seguir a Cristo. Mateus também achava que a vocação dele, que ele ia ficar o resto da vida coletando. Que ele ia ficar coletando. Que ele só ia coletar impostos. Mas ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para andar com Cristo. Eu não sei o que você está fazendo agora. Talvez você esteja trabalhando. Talvez nesse momento você esteja numa profissão que você acha que foi chamado para aquilo. Talvez você ache que foi chamado para ser motorista. Talvez que você ache que foi chamado para ser um banqueiro. Talvez você ache que foi chamado para ser um porteiro, um auxiliar de limpeza. Talvez você ache que foi chamado para tomar conta de uma empresa, de um gerente. Talvez você ache que foi chamado como um diretor, mas não. Jesus te chamou para um propósito. Por enquanto você está fazendo isso, mas não é isso que Jesus quer. Jesus tem algo sobrenatural para você. Por isso que eu digo, se eu sigo uma profissão, se eu estou numa profissão de motorista, eu tenho que analisar. Eu vou passar prova, vou passar luta, mas eu não sou motorista. Eu sou filho do Altíssimo. Deus tem uma promessa para mim e eu sou estrangeiro nessa terra. Mas eu tenho que entender qual é a minha vocação. A Bíblia diz que Jesus chamou 12 homens. Cada um tinha a mesma vocação, ser apóstolo, ser discípulos de Cristo. Só que seus temperamentos eram diferentes. Eu não vou falar de temperamento. Eu vou falar de vocação. Você nota que quando Deus tem um encontro com Paulo, a vocação dele é ser apóstolo, que ele venha ministrar o evangelho, que ele venha ministrar sobre os gentios, que ele venha levar a palavra e o testemunho dele com Cristo, o encontro que ele teve com Cristo em Atos, capítulo 9. Você nota que quando Deus encontra aquela mulher no poço, ela tem uma vocação. Qual que é a vocação dela? Jesus se apresenta como profeta e ela anuncia que conheceu Jesus. Aquela mulher era uma mulher evangelística. Ela foi uma mulher missionária, uma evangelista, uma missionária. Ela anunciou para a cidade que tinha conhecido a Cristo. Essa era a vocação dela. Notamos que uma mulher no livro de Samuel, conhecida como Ana, ela ora ao Senhor por 25 anos pedindo um filho. Aquela mulher ali, se nós trouxermos os dias de hoje, a vocação dela era uma intercessora. Notamos na Bíblia que havia um homem, e o nome dele é Estevão, e a vocação de Estevão era ser um diácono. Notamos na Bíblia um homem chamado Felipe, não é o apóstolo, é o Felipe, que a Bíblia diz que ele é um evangelista. Ele está andando e Deus toma ele, arrebata ele, diz a Bíblia, e ele é arrebatado e ele vai ter com eunuco em uma carruagem. E ele conversando com o eunuco, ministra o evangelho sobre a vida dele. O eunuco fala assim para ele: Felipe, o rei, né? Algumas traduções falam eunuco e as outras traduções falam que era um rei. E ele não sabe o que está lendo e ele pergunta sobre o batismo. E Felipe falou: você pode ser batizado aqui. Ele batiza Felipe. Mas Felipe não era apóstolo, esse Felipe era evangelista. Essa noite eu quero dizer qual que é a vocação que Jesus te chamou. Porque não há confusão. Não adianta você que é um pregador da palavra, Jesus te chamar como levita. Não adianta você que é uma pessoa que ora, clama ao Senhor. Não adianta Deus te chamar como um pregador, porque você é o intercessor. Não adianta você que arde no teu coração louvar na sua casa, louvar no seu serviço, na faculdade. Deus te chamar como um pregador, porque você é um levita. Todos que Deus chama está fazendo alguma coisa.
O que dizer de Davi? A Bíblia diz que Davi vai levar a comida para os seus irmãos. E o próprio Deus chama Davi. E Davi vem e derruba o gigante. E ele se torna rei. Olha só, mas Davi estava fazendo alguma coisa. Eu quero dizer para você essa noite, qual a sua vocação? Olha o que a Bíblia vai dizer. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha só o que a Bíblia vai dizer, que nos finais dos tempos haveriam de vir muitas coisas, mas no versículo 5, 2 Timóteo 4, versículo 5 diz assim: tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, cumpre o seu papel de evangelista, cabalmente o teu ministério. Não importa pelo que você está passando, não importa o que você está passando, o deserto que você está enfrentando, mas cumpra o teu ministério, cumpra a sua vocação. O momento é que você venha cumprir a sua vocação. Para que Jesus se chamou? Se é levita, cumpra a sua vocação como levita. Se é pregador, cumpra a sua vocação como pregador. Se é intercessor, cumpra a sua vocação como intercessor. Mas cumpra a sua vocação. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que Jesus chama aqueles que ele deu talento. A um ele deu 2, a um ele deu 1 e a outro ele deu 5. Uns, Jesus vem e chama, e eles fizeram dos seus talentos, dobraram os seus talentos. Outros não fizeram nada, e Jesus tirou de um e entregou a outro. E o que eu quero dizer com isso? O talento que Deus te entregou, Ele irá cobrar. A vocação que Jesus te chamou, Ele irá cobrar. Porque pessoas dependem, precisa de você. Mateus cumpriu o seu chamado, a sua vocação. Diz aqui que ele estava sentado, mas não estava parado, estava sentado fazendo algo, coletando. E Deus viu nele uma pessoa que seria útil para a obra. Jesus apostou as fichas dele em você. Ele sabe que você é capaz. Ele só quer que você se esforce mais um pouquinho. Porque aqui diz que ele estava trabalhando para o mundo. Estava trabalhando, coletando impostos. E o que ele fazia? Ele era coletor de impostos. Então ele sabia o que estava fazendo. Sabia que foi chamado para aquilo. E muitas vezes é assim. Quando estávamos no mundo, nós fazíamos tudo para o mundo. E quando viemos para Cristo, há uma dificuldade muito grande. Jesus não dá um fardo maior que você pode carregar. Se Ele te chamou para algo, Ele sabe que você é capaz. Ele não chama ninguém capacitado, Ele capacita. Mas o importante é que Ele te viu trabalhando e Ele te chamou para essa obra. Eu quero terminar dizendo algo para você essa noite. Assim como Jesus chamou Mateus e se cumpriu na vida dele todos os propósitos de Deus, Deus te chama também essa noite. Você que está aí do outro lado está parado, desanimado, eu quero dizer, volta, porque Jesus ainda conta com você.
Lembra o que você fazia no mundo e como você era no mundo? Então, se Jesus te chamou, é porque Ele confiou uma obra muito grande na sua vida. Você que está aí afastado dos caminhos do Senhor Jesus, volta, porque Ele tem uma obra com você. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, volta, porque Ele quer escrever uma nova história para você. Fique com essa mensagem, a vocação. Qual a sua vocação? Nunca se esqueça, Deus irá cobrar o meu e o seu talento. Deus irá cobrar tudo que Ele nos entregou, porque tudo que você se dedicou ao Senhor, Ele conhece. Fique com essa mensagem. Seja igual a Mateus, porque analisa, o versículo pequeno diz assim o 28, ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. Se levante, deixe tudo que você está fazendo e volte a seguir Jesus. Se levante, deixe tudo que você está fazendo e entregue a vida para Jesus. Se levante, deixe tudo que você está fazendo e volte para a obra. Se levante essa noite, deixa tudo que você está fazendo e priorize a Cristo. Se levante, deixe as redes sociais, eles brigarem entre eles, deixe tudo isso e busque o objetivo que Jesus quer. Hoje é noite de você se levantar e deixar tudo que você está fazendo do mundo, deixar tudo de lado e seguir ao Mestre, e seguir a Jesus. E Ele não vai decepcionar você. Hoje é noite de você se levantar, pegar o seu chamado, a sua vocação e seguir a Cristo. Fácil não é, mas faça como Mateus. A Bíblia diz que Mateus se levantou, deixou tudo que estava fazendo, deixou todo o dinheiro, toda a coletoria de impostos, saiu dali, parou de coletar impostos e seguiu Jesus. Deixe tudo essa noite que você está fazendo. Deixe tudo essa noite. Eu não consigo largar a bebida. Deixe a bebida e siga Cristo. Eu não consigo largar o cigarro. Deixe o cigarro e siga Cristo. Eu não consigo largar a prostituição. Deixe a prostituição e siga Cristo. Eu não consigo largar esse adultério, o segundo casamento, o segundo relacionamento. Deixe isso e siga Cristo. Eu não consigo largar as drogas. Deixe agora e siga Cristo. Porque quem está te chamando é Jesus Cristo. Tudo que você estiver fazendo, que não estiver na posição de Deus, não estiver no centro da vontade de Deus, deixe agora. Se levante e comece a seguir a Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério. Se levanta. Deixa tudo que você está fazendo que não agrada a Deus. Deixa tudo que é do mundo e venha seguir a Cristo, porque uma nova história Ele tem para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Ore por nós. E que Deus continue te abençoando. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.